Em nosso podcast, iremos abordar assuntos sobre o papel da mulher no âmbito científico, enfatizando a escassez delas quando comparadas aos homens. Apresentando também uma tese com base na socióloga Elisa Reis, mostrando o motivo da falta de mulheres nesses espaços, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, por meio da história. Desde que as mulheres começaram a conquistar seu espaço nas áreas da ciência, elas vêm realizando inúmeras teorias e experimentos essenciais para o desenvolvimento de muitas partes do campo científico. São diversos nomes femininos significativos na agronomia, astronomia, geologia, física e na tecnologia. Apesar da enorme importância de seus trabalhos, muitas vezes estes são negligenciados e não recebem o devido valor, sendo também, em sua maior parte, de difícil acesso. Um dado que serve de exemplo do que foi citado anteriormente é que dentre as 870 pessoas que ganharam o Prêmio Nobel, desde sua criação até os dias atuais, apenas 48 são mulheres. A partir de 1887, quando a primeira brasileira recebeu um diploma de graduação, cada vez mais mulheres ocuparam as instituições de ensino superior, chegando a ser 57% no número total de estudantes matriculados no país. Esse aumento não se fez presente nos cursos de ciência, principalmente nas áreas das exatas, que são predominantemente masculinos. Visto que as brasileiras são a maioria no ensino superior, levantamos o questionamento: por que são tão poucas na área científica? Então, desde o início da história ocidental, as mulheres se mantiveram distantes das áreas do conhecimento em geral e a grande maioria das moças até o século XIX eram iletradas. Por não serem autorizadas ou até por questões envolvendo a cultura, até mesmo as poucas mulheres que eram letradas se mantiveram igualmente distantes dos campos científicos. Apesar das complicações impostas pela sociedade da época, elas não foram um empecilho para que algumas mulheres se destacassem nas áreas das ciências exatas, na medicina, na filosofia e nas ciências sociais. A partir do século XIV e XV, o número de universidades por todo o território da Europa aumentou exponencialmente. E essas universidades seguiam, em sua grande maioria, a filosofia escolástica, que era uma filosofia que conciliava a fé no cristianismo com o sistema de pensamento racional. E naquele mesmo período foram redescobertos alguns trabalhos de Aristóteles que indicavam que o gênero masculino era superior ao gênero feminino. Essas redescobertas, somadas à exclusividade que as universidades tinham sobre a educação e o conhecimento na época, levaram as mulheres a serem ainda mais afastadas das áreas científicas por um extenso período de tempo. Já na época do Renascimento, a história mostrou algumas pesquisadoras que atuaram em diferentes áreas do conhecimento. No ano passado, a professora da Unicamp, Maria Conceição da Costa, publicou um artigo científico no qual divulgava nomes como Sophie Brahe, por sua colaboração na observação das estrelas, René Lapaute, uma matemática e astrônoma que participou em 1759 do cálculo do retorno do cometa Halley, e Maria Sibila de Méria, responsável por coletar inúmeras plantas e insetos no Suriname e escrever livros ilustrados por ela mesma. Já no século XX, o início da Segunda Guerra Mundial trouxe novas oportunidades às mulheres, principalmente nos Estados Unidos, já que a escassez de trabalhadores fez com que as mulheres conseguissem empregos antes inacessíveis. Entretanto, mesmo antes da Segunda Grande Guerra, muitas mulheres marcaram seu nome feitos na ciência, como a física Marie Curie, que fez importantes descobertas na área da radioatividade, tendo descoberto os elementos rádio e polônio. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel em Física e a primeira pessoa a receber 2 vezes o prêmio Nobel em Química, feito até hoje só conseguido por 4 pessoas. Já no século XX, o início da Segunda Guerra Mundial trouxe novas oportunidades às mulheres, principalmente nos Estados Unidos, já que a escassez de trabalhadores fez com que as mulheres conseguissem empregos antes inacessíveis. Entretanto, mesmo antes da Segunda Grande Guerra, muitas mulheres marcaram seu nome feitos na ciência, como a física Marie Curie, que fez importantes descobertas na área da radioatividade, tendo descoberto os elementos rádio e polônio. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel em Física e a primeira pessoa a receber 2 vezes o prêmio Nobel em Química, feito até hoje só conseguido por 4 pessoas. Bom, agora eu vou falar sobre esse assunto no Brasil. Então, atualmente no Brasil, 54% dos estudantes de doutorado são mulheres. Esse valor, felizmente, sofreu um aumento de 10% nas últimas 2 décadas. Nosso país pode, inclusive, comparar o número de estudantes mulheres de doutorado com o de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde 53% dos diplomas concedidos no país são de mulheres. Contudo, assim como no resto do mundo, no nosso país, essa participação feminina varia muito de acordo com a área do conhecimento, sendo em sua grande maioria nas áreas da ciência da saúde, enquanto nas ciências da computação e matemática representam apenas uma pequena parcela. Mesmo sendo a maioria das pessoas com doutorado nas mais diferentes áreas, as mulheres brasileiras não são devidamente representadas nos mais altos níveis da carreira.
Recentemente, uma pesquisa mostrou que as brasileiras representam só 24% dos beneficiários de um subsídio do governo brasileiro concedido aos cientistas que possuem maior produção no país, a chamada Bolsa Produtividade. Essa falta de representatividade em posições de liderança ainda persiste, sendo apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências composta por mulheres. Em 2020, foi divulgado o chamado Open Box da Ciência, um artigo que retrata a participação das mulheres na ciência brasileira. Como resultado, é destacado que ainda temos um grande desequilíbrio de gênero no acesso à ciência no Brasil. Dos 77,8 mil pesquisadores brasileiros com doutorado, 59,69% são homens e 40,3% são mulheres. Além do mais, grande parte das pesquisadoras se encontra na área da saúde, onde 56% do total dos especialistas são mulheres. Entretanto, em outras áreas, a participação feminina ainda é pequena, como nas ciências exatas e da Terra, que elas representam 31% dos pesquisadores, e nas engenharias são apenas 26% do total. Segundo a socióloga política e acadêmica Elisa Reis, a resposta para a problemática da escassez de mulheres no âmbito da ciência está presente nos métodos de socialização, que, de acordo com ela, fazem tanta gente ainda acreditar que existem características intrínsecas e divisões naturais de funções na sociedade, reservando a homens e mulheres distintos caminhos para aprender e conhecer. Para a socióloga, a escolha da carreira se deve muito mais a uma cultura apreendida durante a infância e a adolescência do que um fator biológico. Uma prova disso são as diferenças dos brinquedos oferecidos para cada gênero. As meninas possuem brinquedos que têm maior relação com a maternidade, já os meninos possuem mais contato com os brinquedos relacionados à ciência e tecnologia. No Reino Unido, existe uma campanha chamada Let Toys Be Toys, que apoia que as crianças tenham a liberdade de escolher com o que elas querem brincar e também defendem que elas precisam de uma ampla variedade de jogos para desenvolver diferentes habilidades. Segundo a indicação da socióloga Elisa Reis, o fim dos estereótipos que excluem meninas e mulheres corresponde também ao fim dos mesmos que oprimem, de maneira reserva, meninos e homens. Como cita a professora, livres de tais preconceitos, todos poderão exercer com mais liberdade suas escolhas, desenvolver melhor suas potencialidades e, assim, contribuir plenamente para o avanço do conhecimento científico e do bem-estar da sociedade. Com base nos fatos apresentados, é possível concluir que a ideologia encontrada por trás da escassa participação das mulheres no âmbito da ciência se dá pela ideologia de gênero, instituída na sociedade. A partir do que foi apresentado anteriormente, nosso grupo concluiu que o tema tratado é de extrema relevância, visto que não é muito discutido e muitas pessoas não têm conhecimento que essa problemática exista. Para que as mulheres como um todo possam superar essa invisibilidade em todos os vieses, é necessário o compromisso de toda a sociedade. O meio de fazer isso é promovendo campanhas que eduquem as meninas para que elas estejam cientes de que podem se tornar cientistas e que não existem profissões designadas para cada gênero. Além disso, concordamos com a socióloga escolhida quando esta diz que as escolas são muito importantes para ensinar a meninos e meninas a importância do conhecimento e como ele é um instrumento maravilhoso de descoberta dos segredos do mundo.